Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos. E hoje nós vamos continuar o tema que é sobre enfermidade e luto, onde nós falamos acerca de perdas e o significado que ela tem na vida das pessoas. Falamos sobre diversos tipos de perdas, perdas materiais, perdas existenciais, perdas físicas e estas perdas, o que elas significam? Na verdade, toda perda ela gera um luto, porque aquilo lá vai doer no nosso coração, vamos sofrer com aquilo, alguns vão ter dificuldade de continuar até superar esse processo, que é um processo que a gente chama de luto. E então, nós falamos que diversas coisas podem causar esse sentimento de perda, inclusive a enfermidade. Nós falamos de enfermidade que hoje nós vamos estar tocando nesse assunto. Então, quando nós vemos na revista, ela fala que há duas coisas muito difíceis para nós aceitarmos, que é a enfermidade e a morte. Então, são coisas que nós lutamos muito, nós resistimos muito, nós não aceitamos esse tipo de coisa acontecendo conosco, com aqueles que amamos, as pessoas próximas a nós. Há uma dificuldade muito grande de aceitar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os caminhos da enfermidade. A doença, ela faz parte da nossa vida. Durante a nossa vida vamos estar doentes, vamos encontrar pessoas que vão ficar doentes. Então, desde a queda do homem, quando nós vimos lá na primeira aula acerca dos motivos por que sofremos, os conflitos da vida, a consequência da queda do homem ali no Jardim do Éden, e que ele acabou por causa do pecado também ali herdando enfermidades. Então nós vamos ver quais são os caminhos da enfermidade. Nós vemos que ela faz parte da nossa vida e nós vemos que há três situações que nós vamos tratar hoje. Primeiro delas, a enfermidade pode ser curada. Então nós vemos que através da palavra de Deus vários milagres aconteceram, os discípulos de Jesus ele curou muitas pessoas, alguns já nasceram enfermos, outros ficaram no decorrer das suas vidas e Jesus operou milagres, Jesus curou aquelas pessoas, livrou-as daquele sofrimento. Então, a cura é uma das coisas que pode acontecer com a enfermidade. Por exemplo, nós vemos lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7, conta a história do rei Ezequias. Diz que ele tinha uma doença. Isaías foi até o palácio e ali Isaías trouxe uma palavra profética da parte de Deus e disse para Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque logo você vai partir. E aquilo entristeceu o coração de Ezequias, e enquanto Isaías estava saindo, Ezequias disse que ele se virou para o outro lado da cama, e ele chorou, e ele clamou ao Senhor. E Deus tocou no coração de Isaías, falou: volta lá e diga esta palavra. Aí Isaías voltou e disse: Deus lhe deu mais 15 anos de vida. E disse que ele foi feito ali um emplastro, né, de folhas de figo, colocou ali sobre a úlcera de Ezequias e ele foi curado e viveu mais 15 anos. Aí então conta a história de alguém que se curou. E nós devemos orar pelos enfermos, crer que Deus é poderoso, Deus pode agir através de um milagre, mas Deus também opera através das pessoas. Ele usa a medicina, ele usa os médicos para tratar e curar das pessoas fisicamente. O segundo tipo de enfermidade é aquela enfermidade que pode permanecer. Nós vamos ficar doentes e Deus tem um propósito, Deus tem um motivo, mas Ele não irá nos curar daquela enfermidade. Nós vamos continuar com essa enfermidade. E esse fato está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10, quando o apóstolo Paulo diz que ele tinha um espinho na carne e que ele orou 3 vezes ao Senhor pedindo que Deus o libertasse, que Deus o curasse, que Deus tirasse esse espinho na carne. E Deus respondeu para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o apóstolo Paulo diz: então eu me gloriarei no Senhor, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então existem enfermidades que nós vamos orar,
mas Deus não vai curar porque Ele tem um propósito nela. E ainda existe um outro tipo de enfermidade, que é aquela enfermidade que pode gerar a morte. Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 e 20, nós vemos a história do profeta Eliseu, homem de Deus, homem que Deus usou poderosamente. Mas o que aconteceu? Diz que ele sofria de uma enfermidade e ele veio a falecer por causa dessa enfermidade. Um homem que ressuscitou, um homem que fez tantos milagres, um homem de Deus, mas que morreu devido a uma enfermidade, porque este era o plano de Deus para a vida de Eliseu. Então, o que nós queremos dizer com isso? Deus é poderoso, Deus pode curar, Deus pode deixar a enfermidade porque Ele tem um propósito, ou Deus pode nos levar através dessa enfermidade. E em todas estas coisas nós vemos que Ele é Senhor. Então, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, diz o seguinte: você não compreende o que eu faço agora, mais tarde, porém, entenderás. Nós, muitas vezes, quando passamos por essa situação, nós não entendemos. Mas o Senhor diz, você compreenderá mais tarde. Ele é o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Pai querido, te louvamos, te agradecemos pelo teu poder, pela tua graça, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, um Deus que se preocupa com nós, um Deus que nos ama, um Deus que é poderoso, mas um Deus também que é soberano. E nós nos submetemos à tua vontade, colocamos diante de ti os enfermos e se é propósito teu que o Senhor os cure. Se o Senhor tem um propósito que a tua graça se manifeste através desta enfermidade, que o Senhor renove as forças dessa pessoa. Mas se a enfermidade é para a morte, que nós possamos também te glorificar, sabendo que tu és o Senhor da vida e da morte. E que para nós que conhecemos a ti, viver é estar na tua presença e o morrer continua sendo lucro para nós. Te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amanhã nós vamos estar dando continuidade ao estudo e vamos estar falando sobre as fases do luto. Deus abençoe.